Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E hoje nós chegamos em Thomas Hobbes. Gente, estava ansioso para chegar nesse episódio para a gente falar dele, o Leviatã, né? Falar sobre essa questão do medo e a tentação da ordem absoluta na igreja. Eu tenho outro volume aqui também de Thomas Hobbes, do Cidadão. Esse livro Leviatã é um livro muito interessante. E eu gostaria de introduzir esse episódio falando um pouco sobre quando o medo se torna fundamento, né? A história da humanidade, gente, ela é marcada por momentos em que o medo, e não a esperança, tá, pessoal? Não a esperança, se torna a força organizadora da sociedade. E um desses momentos foi vivido por Thomas Hobbes, pensador inglês do século XVII, ao observar as consequências devastadoras da guerra civil, da desintegração da autoridade e da violência também sectária, né? A sua conclusão foi bem radical e ele pensava que para evitar o colapso é necessário um poder absoluto, um poder que seja incontestável, que concentre autoridade e controle. E esse poder, ele deu o nome de Leviatã. Esse é o poder absoluto, tá? O Leviatã de Hobbes é o símbolo da autoridade centralizada, tá? Ele representa a submissão do indivíduo em troca de segurança, tá? Em troca de estabilidade e também em troca de ordem. E Hobbes, ele rejeita a liberdade sem freio, rejeita a multiplicidade de vozes e vê o Estado forte como salvador diante do caos. A pergunta que fica é o que acontece, porém, quando essa visão política ela é transposta para dentro da igreja. O que acontece, gente? Quando o medo do erro, da heresia, do desvio, leva a comunidade de fé a clamar por um Leviatã eclesiástico. O que acontece? Então, esse episódio examina essa questão a partir da realidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vive entre a tensão da representatividade espiritual e a tentação da centralização autoritária, eu diria o Leviatã eclesiástico. Hobbes e o Leviatã vai trazer à tona do medo como origem da autoridade. Nessa obra de 1651, Hobbes ele afirma que no estado de natureza os seres humanos eles vivem em permanente conflito. Para ele é uma guerra de todos contra todos e a única forma de escapar dessa anarquia é através de um pacto, né? Ou seja, indivíduos que entregam o seu poder a um soberano comum que governa com a autoridade absoluta. E o fundamento desse poder não é o direito divino nem a democracia, é o medo do caos. Tá? Esse é o ponto. A obediência para Hobbes não é um valor espiritual, mas é uma necessidade pragmática. O Leviatã ele não precisa ser justo, ele apenas precisa ser eficaz. E a justiça é definida por ele. A religião, se permitir instabilidade, deve ser submetida ao controle civil. E o pluralismo religioso é visto como uma ameaça. A ordem é um bem supremo quando você lê Hobbes, né? E esse modelo reflete uma profunda desconfiança da liberdade, da diversidade e da autonomia. Tudo que desafia a coesão do corpo político, ele precisa ser neutralizado. É nesse ponto que a gente analisa a estrutura adventista e a sedução do Leviatã. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, gente, possui uma estrutura notável de governança global. Desde a sua organização em 1863, ela desenvolveu um sistema que integra igrejas locais, associações, uniões, divisões, até associação geral. E essa estrutura tem garantido unidade doutrinária e eficácia administrativa em mais de 200 países. Contudo, esse modelo, gente, originalmente criado para preservar a missão, ele está sujeito à mesma tentação que Hobbes descreveu, quando a busca pela ordem se torna mais importante do que a escuta, quando o zelo pela unidade apaga a voz da comunidade e quando os mecanismos de participação se transformam em aparatos de legitimação de decisões já tomadas. Aí, um Leviatã eclesiástico começa a emergir. Não se trata, pessoal, de uma tirania declarada. Não é isso. Mas de uma lógica funcional em que a autoridade pastoral e administrativa se torna incontestável e o medo do caos doutrinário serve para justificar centralizações excessivas. Aí o Leviatã se instala não como um ditador, mas como um protetor. Faz sentido o que eu estou falando? A cultura da obediência como resposta ao medo é uma realidade no Leviatã. Hobbes ensinou que para haver paz,
o cidadão deve renunciar à crítica e à resistência. E aplicado à igreja, isso se manifesta em uma cultura de obediência passiva. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, você lembra? E aí, gente, questionar decisões é visto como um sinal de insubordinação. Divergências são tratadas como ameaças à unidade. A lealdade à liderança se torna critério de espiritualidade, e esse ethos é perigosamente semelhante ao pensamento hobbesiano, e está em contraste direto com o modelo bíblico de comunidade. Em Atos capítulo 15, por exemplo, a igreja primitiva enfrenta um conflito de posições. O resultado não é repressão, mas assembleia, é debate, é oração, é escuta mútua. A verdade não é imposta, ela é discernida. Ellen White é incisiva várias vezes quando a gente toca nesse assunto. Nós não devemos aceitar as palavras de nenhum homem como infalíveis. O evangelho, gente, não opera pela imposição da ordem, mas pela transformação do coração. Quando a autoridade substitui o espírito, a fidelidade cede lugar ao formalismo. E quando o medo governa, pessoal, o amor se retrai. É nesse ponto que quando você lê o Leviatã, principalmente o Leviatã, o medo do caos se torna a matriz de controle institucional. Muitas decisões organizacionais, mesmo na Igreja Adventista, podem ser motivadas não por convicção teológica profunda, mas pelo receio de abrir precedentes que fragilizam a estrutura. É o raciocínio típico de Hobbes, gente. Se dermos margem, o sistema desmorona. Esse raciocínio parece em frases como: se permitirmos essa exceção, outras virão. Se tolerarmos essa prática, perderemos o controle. Se nós questionarmos publicamente, passaremos a imagem de divisão. Essas frases são ditas com boa intenção. Eu até posso entender isso e realmente há muita boa intenção nessas frases. Mas muitas vezes revelam um modelo de governança baseado na prevenção do colapso e não na confiança na condução do Espírito Santo com a prudência espiritual que lhe é devida da igreja. E quando o medo é o motor da política eclesiástica, pessoal, surge um modelo onde a conformidade é mais valorizada que a consciência, e aí a pretensa ortodoxia é protegida à custa da escuta. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque é exatamente quando a gente lê Hobbes que a gente vai ver a disciplina como uma ferramenta do Leviatã. Em Hobbes, o soberano ele define as normas, ele aplica as penalidades e ele também mantém a ordem pela coerção. A disciplina, gente, é um braço do Leviatã. Na igreja, a disciplina eclesiástica deve ter caráter restaurador, é diferente, pessoal. Mas quando ela é aplicada segundo uma lógica hobbesiana, ela se torna um instrumento de controle institucional. Quando os membros ou pastores são repreendidos não com base em princípios bíblicos claros, mas por questionarem procedimentos de liderança, por pensarem muitas vezes diferente, ou por se recusarem a se alinhar à falsa política vigente, aí, gente, nós entregamos o ouro pro bandido. E aí o que você vai ver é que casos disciplinares tornam-se exemplares, criam uma cultura de silêncio e instalam uma vigilância informal entre os irmãos e os pastores. Isso não forma discípulos, pessoal. Isso forma súditos. Tá? A autoridade do evangelho é substituída pela ordem do Leviatã. E aqui nós vamos encontrar uma fragilidade da representatividade formal gigantesca, porque a estrutura adventista ela se orgulha de ser representativa, pessoal. Assembleias, comissões e votos democráticos são marcas do sistema, mas uma análise atenta mostra que muitas vezes essa representatividade pode ser apenas formal, quando delegados são escolhidos por afinidade com a administração, quando comissões operam com listas prontas, quando votações são simbólicas, aí o verdadeiro espírito da representação foi iludido e perdido, quando abre-se o espaço no microfone, mas ninguém ousa falar, né? O medo se instala e a sombra da retaliação ameaça. Aí a cultura do silêncio vira realidade e nos bastidores todos temem represálias. Hobbes via o pacto social como uma renúncia irrevogável do poder ao soberano. Após o pacto, não há mais retorno, apenas submissão. E na igreja, esse pacto ele não pode ser irrevogável, pessoal. A autoridade deve ser constantemente revista, avaliada, confrontada com a palavra. Se a representatividade não permitir escuta real, ela se torna uma fachada. O Leviatã ganha legitimidade sem responsabilidade. Será que a gente vai permitir isso? Dá poder quase restrito para alguns iluminados, supostos iluminados? Gente, o Espírito Santo está contra o Leviatã. Existem limites da autoridade eclesiástica, isso é claro, biblicamente falando. O evangelho é, em sua essência, contrário ao pensamento de Hobbes.
Jesus não fundou um império, pessoal. Ele fundou um movimento. Ele rejeitou o uso da força. Ele recusou o controle. Ele lavou os pés. Ele perdoou os pecados. Ele morreu entre ladrões. A liderança que ele ensinou é servidora, gente. É vulnerável, é relacional. Paulo exorta: não domineis sobre aqueles que vos foram confiados, mas sede exemplos para o rebanho. A autoridade pastoral e administrativa é legítima quando estiver submetida à palavra e ao Espírito e à comunidade. Quando ela se torna autônoma, protegida por estatutos, blindada por protocolos e imune à crítica, ela já não serve à missão, pessoal, ela serve a si mesma. Por isso, a proposta de reforma de um Leviatã instalado, seja na igreja local, numa associação, seja qual nível for, é real. Nós precisamos desinstalar o Leviatã eclesiástico, pessoal, se é que existe em algum lugar. A igreja adventista precisa de ordem, mas não de autoritarismo, precisa de estrutura, mas não de rigidez, precisa de liderança sim, mas não de domínio. E algumas reformas possíveis que a gente pode fazer, e essa série se propõe a isso, a dar propostas reais, uma delas é a descentralização consciente. Reforçar mais liberdade da igreja local, promover assembleias com real poder deliberativo, reduzir a verticalização das decisões. Eu digo isso porque, no meu contexto, há boas práticas e outras que ainda precisam também ser ajustadas. Por exemplo, uma transferência pastoral, e aqui no meu contexto, eu acho que isso é de um respeito, né? É feito sim uma consulta com a igreja local, não para a igreja local decidir, porque ela não tem essa atribuição, mas para escutá-la, entender quais são os caminhos que ela está indo e encontrar o melhor perfil para aquele contexto. Não é somente na sala do presidente. Isso é bonito, pessoal, isso é respeitoso, é contextual, é participativo, é prudente. Eu louvo a Deus que no meu contexto isso acontece. Uma transferência pastoral leva aí semanas para isso acontecer. Por quê? Porque é dialogado, é conversado, é orado, é participado. Isso é muito bonito, é respeitoso, principalmente para o ministério. Deixe-me falar sobre um segundo elemento que a gente pode trabalhar aqui. Eu já falei desse elemento em outros episódios, mas eu quero repetir: mandatos mais limitados, com mais alternância, estabelecer limites claros para diversas reeleições, estimular, gente, novas lideranças, evitar a formação de castas administrativas. Faz sentido o que eu estou falando? É muito importante, um terceiro elemento, a gente trabalhar comissões que sejam mais plurais, incluir jovens, incluir mulheres, incluir membros leigos em espaços decisórios. Não basta diversidade formal, gente. É preciso escuta real, mas para isso precisa treinar as pessoas a aprenderem a representar, ensinar as pessoas a exercerem a representação, ajudar como falar, quando falar, como expressar sem forçar, como propor, como apoiar, como fazer perguntas, como fazer uma moção, tá? Essas coisas, como formular uma moção de uma maneira bastante adequada, como trazer demandas, como votar, como exercer transparência, um espírito de confiança, tudo isso a gente precisa ensinar. As pessoas não nascem sabendo quando vão numa comissão. Eu achei muito bonito, fantástico, na última assembleia agora em Santo Luís, e passou basicamente ali quase que 30, 40 minutos ensinando as pessoas isso, como fazer uma moção, como votar, como você fazer uma observação, tudo muito legal, muito bonito, educativo. E a gente precisa fazer isso nas nossas comissões locais, associações, uniões, como a Associação Geral fez, né? Com vídeo explicativo, muito legal mesmo. Aquele vídeo deveria ser traduzido e adaptado para os contextos, seja local, de união, de divisão, de associação, porque esse de fato é a maneira como a gente faz para que as nossas comissões elas realmente tenham voz. Uma outra coisa é uma transparência plena, tá? Eu estou falando aqui da divulgação das atas, dos relatórios, das decisões, dos processos, bem dirigido, com criação de minutas que sejam bem elaboradas, que isso seja claro para todo mundo, para prevenir contra abusos. E por último, eu diria, uma educação espiritual para aquilo que nós conhecemos como o exercimento das funções na igreja. Oficiais, eles devem receber formação bíblica, espiritual, uma formação ética. O poder da igreja, gente, quando é dado para um ministro, um pastor, um líder local, precisa de discernimento, ele precisa aprender a ser confrontado e, ao mesmo tempo, santificado nessas questões. Então, é muito importante a gente desenvolver um trabalho de educação. Tudo isso, gente, é para que o Leviatã não apareça, por favor.
E a minha conclusão nesse episódio, você precisa lembrar disso, o Cordeiro vencerá o Leviatã. Thomas Hobbes nos alerta, gente, sobre o perigo do caos, mas Jesus ele nos alerta sobre o perigo do poder. O que ameaça a igreja não é apenas o erro doutrinário, é também o erro doutrinário, mas não é apenas o erro doutrinário, é também a arrogância institucional. Não é apenas o conflito, gente, é o controle. Não é apenas a adversidade, é o medo dela. A verdadeira segurança da igreja está na cruz do Calvário, está no Espírito Santo, está na comunidade que é discernidora, que é fiel, em líderes que ouvem antes de falar, em estruturas que servem, que não se impõem, em consensos construídos e não impostos. O Leviatã oferece estabilidade, pessoal, mas é o Cordeiro que oferece vida. E o meu apelo final, quando falamos sobre Hobbes, o meu apelo para você, quando a gente fala do Leviatã, né, sobre essa questão do medo, né, do controle, eu quero dizer para você, se você serve na liderança adventista, seja local ou global, lembre-se, sua autoridade só é legítima se for acompanhada por humildade, com escuta, serviço, fidelidade ao evangelho. A liderança não é um trono, amigo. Por favor, a liderança não é um trono, é uma bacia, é uma toalha. Se você é membro da igreja, lembre-se, a sua voz importa, importa muito. A sua consciência vale, não venda para ninguém. Não deixe que ninguém fale por você. A verdade não é o monopólio da cúpula, por favor. É dom do espírito ao corpo. O meu apelo para você é que você não se deixe curvar a um determinado tipo de leviatã institucionalizado. Curve-se somente ao Cordeiro de Deus, que reina não com espada, mas com cicatrizes, e que transforma toda estrutura, todo medo e todo poder em amor, comunhão e missão. Bem, no próximo episódio, nós vamos falar de John Locke. Veja, nós estamos começando a fazer uma transposição para a Idade Moderna muito importante para a gente desembocar no movimento adventista, tá bom? E por isso que eu estou fazendo esse rastreamento aí. Eu vou até passar nesse módulo com pessoas que acompanham a gente até hoje, para você ver o desenvolvimento desses elementos da ordem. Mas John Locke é muito importante, porque nós vamos fazer uma reflexão crítica, espiritual e organizacional sobre a legitimidade da autoridade e a vocação comunitária na liderança adventista. Bem, eu tenho certeza que esse episódio vai ser uma bênção. Eu espero você lá. Um grande abraço e nos vemos em breve.